Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um tema que talvez tu nunca te questionaste, mas já te devias ter questionado, que é sobre o que é que nós somos feitos. Sim, qual é a constituição do nosso corpo, do que nós vemos. Sim, tu vês pele e osso, principalmente. Só que qual é a constituição dessa pele e osso? Quais são os micronutrientes, as micromoléculas que constituem esta estrutura física que nós vemos? Exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje e vais ter noção da importância dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas ações para a constituição da matéria. E não é apenas do teu corpo, e sim de tudo. Porque afinal, tudo o que existe no mundo é feito da mesma coisa inicial, que são átomos. O tema de hoje vai ser física quântica, mas não te assustes já com o tema, porque eu digo-te, o nome pode parecer um pouco complexo, mas o assunto é muito simples de ser entendido, simples, direto e lógico. Eu já chumbei a fisicoquímica, ou seja, a física, diferente claro, mas não sou nenhum expert, nenhum nerd, não tenho nenhum conhecimento acima de ti. Simplesmente talvez tenha mais horas de estudo, de prática, e por isso é mais simples de assimilar. Ou talvez tenha um dom que Deus me deu, talvez por isso seja tão simples captar isto, mas acredita, é muito simples, assiste o vídeo até ao fim e vais ficar a ver como realmente é simples. Vamos começar por entender o que é física quântica. E física quântica é a parte da física que estuda as micromatérias, os microátomos. A física newtoniana, a física clássica, estuda a parte grande, ou seja, a parte visível das coisas, dos objetos. Por outro lado, a física quântica estuda a parte invisível das coisas, ou seja, a constituição dos objetos que nós não conseguimos ver a olho nu. É uma ciência relativamente recente, talvez por isso ainda não ouças muito falar. Só que, o que é que ela fez? Ela pegou nos átomos e foi analisar a sua constituição. E como sabemos, os átomos são compostos de elétrons, nêutrons e prótons. Só que a física clássica dizia que o núcleo estava aqui, no centro, e que os nêutrons e os prótons faziam circuitos, trajetórias retilíneas uniformes, ou seja, tinham um comportamento previsível, porque afinal seguiam uma linha. A física quântica foi investigar isso a pormenor e constatou que não era assim que acontecia na realidade. Ou seja, o átomo tem um núcleo, sim, aqui, só que a sua constituição, os seus prótons, não seguem uma linha retilínea uniforme, e sim são energias, são ondas e podem estar em todo o lugar ao mesmo tempo. Ou seja, não são uma reta, não têm o seu comportamento previsível, mas sim uma nuvem e podem estar em todo o lado ao mesmo tempo. Eu vou-te deixar aqui a comparação do átomo clássico com o átomo quântico para tu veres a diferença. E a pergunta que tu, se calhar, estás a fazer é: o que é que isso interessa para a minha vida, para eu alcançar uma vida melhor, para ter uma vida mais feliz, com mais sucesso, mais abundância? E é muito simples. Tudo o que existe é constituído por átomos. Eu sou constituído por átomos. Tu és constituído por átomos. Aquele carro que tu tanto desejas é constituído por átomos.
aquela casa que tu tanto desejas. Idem. A pessoa, aquela namorado, marido, mulher que tu queres ter, que tu desejas ter, é constituído por átomos. Tudo é constituído por átomos. Por isso, independentemente do que tu queiras, tu deves saber isto para alcançar uma vida melhor. E o que é que a física quântica investigou mais a fundo? Foi ver a constituição deste átomo, dos prótons e da nuvem que envolve o núcleo. E o que é que constatou? De forma muito simples, viu que 99,99999% da quantidade total do átomo eram os prótons e, além disso, eram energia pura, não matéria e sim energia. Energia eletromagnética. Ou seja, imagina, se 99,99999% do que nos constitui é energia, isso significa que nós, o carro que desejamos ter, a casa que desejamos ter, é 99,99999% de energia. E só apenas uma parte muito pequena é realmente matéria. Ou seja, o nosso mundo físico, todo ele, é constituído principalmente por energia. Essa energia é elétrica e magnética, eletromagnética. Ou seja, elétrica produz energia e magnética atrai energia. E que energia atrai? A energia que nós enviamos, porque ela magnetiza o que nós enviamos. E agora, pensa, se tu és uma pessoa que tem pensamentos menos bons, sentimentos menos bons, atitudes menos boas, os teus átomos, tu vais vibrar nessa frequência menos boa. E se os teus átomos são elétricos e magnéticos, tu és elétrico e magnético, o que é que tu vais magnetizar? Exatamente esses sentimentos, esses pensamentos e essas atitudes que estás a ter. Ou seja, se tu tens um pensamento negativo, tu vais atrair um pensamento negativo ou uma ação negativa, porque tu só atrais o que dás. Agora pensa que tu vibras na escassez, na falta, no ódio. Achas que uma casa incrível, uma vida incrível, vibra nessa frequência? Vibra com essas emoções? Certamente que não. Um carro topo de gama de luxo, por exemplo, ele certamente não vibra na escassez, na falta, na vingança, no ódio. Logo, se ele não vibra aí, se tu vibras aí, não vais conseguir atrair esse carro, porque tem que existir congruência entre o que tu vibras e o que tu tens. Se tu vibras mal, vais atrair mal. Se tu vibras bem, vais atrair bem. Simples. Tu só atrais o que tu és, o que tu vibras. A este ponto do vídeo, acho que já entendes perfeitamente a importância de perceberes um pouco da física quântica, ou pelo menos do campo elétrico e magnético. Muitas pessoas, e antigamente principalmente, chamavam de aura. E tu sentes isso facilmente. Quando tu entras num local ou encontras alguém, tu sentes aquela energia, ou feliz, positiva, vibrante, ou aquela energia pesada, negativa. Tu sentes isso. Mais uma vez, não é preciso vir a física quântica mostrar-te isso. Ela só vem comprovar o que nós sentimos, mas talvez não demos conta ou não tomamos consciência. Simplesmente deixamos para lá. E o que é que acontece ainda? Esse vai ser um assunto de outra aula,
mas vou-te explicar de forma simples. Existe um estudo chamado Estudo da Dupla Fenda. E o que é que ele mostra? De forma muito simples, existia uma parede com duas fendas. E os cientistas enviaram ondas, átomos, a partir dessas fendas. E o que é que aconteceu? Quando estava a ser observada a experiência, essas partículas, essas ondas energéticas, seguiram exatamente o caminho que nós, observadores, esperávamos, ou seja, seguirem o caminho reto, passarem pelas fendas e refletirem numa parede que estava atrás com o formato perfeito das fendas. Afinal, era isso que esperava, certo? Só que a sacada, bem, quando eles fizeram o experimento, só que não colocaram ninguém a observar. O que é que aconteceu? Os átomos, a onda, a energia, ao ser enviada, em vez de seguir aquele caminho reto que nós esperávamos, seguir a fenda e fazer o formato da fenda, não. Passou a fenda, só que continuou uma onda de energia. Não seguiu o caminho reto, e sim uma infinidade de opções. E o que é que eles constataram com isso? Que a realidade dependia da ótica do observador. Ou seja, a realidade não é um mero acaso, e sim o que tu vês, o que tu imaginas ser verdade. E mais uma vez, o que é que isso importa para a tua vida, para alcançares uma vida melhor? Muito simples. Se os teus problemas são essa energia em matéria, o que é que acontece? Se tu colocas a tua mente no pensamento, essa energia de infinitas possibilidades vai virar o problema, porque tu focas-te no problema. Só que se tu deixares de te focar no problema, o que é que acontece? Ele vai acabar por desaparecer e virar outra onda. Se tu te focas que a vida é difícil, escassa, dolorosa, o que é que vai acontecer? Vai ser exatamente assim que os átomos, que a energia se vai comportar e vai se materializar, virar matéria. Ou seja, a consciência, se pensa no negativo, a matéria que atrai e que realiza é exatamente igual, negativa. Por outro lado, se tu pensasses de outra forma, tu irias conseguir realizar, materializar essa forma de pensar. Porquê? Porque a matéria que nós vemos é uma infinidade de possibilidades e ela só vira uma coisa real dependendo da tua consciência. Se a tua consciência é de escassez, de falta, de ódio, a tua realidade vai ser exatamente assim. Mas se tu te focares na abundância, na paz, na gratidão, a tua matéria, a tua vida vai ser exatamente assim. Tens noção da importância disto na tua vida? Na importância destas simples descobertas? Na descoberta de que o átomo é energia. Energia com infinitas possibilidades. E que essa energia vira matéria e segue o caminho que tu, observador, acreditas que ele vai seguir. Ou seja, a energia vira matéria dependendo do que tu acreditas ser real. E além disso, podes estar tu a perguntar a energia desse átomo, dessa nuvem do átomo, é feita por quê? De onde é que aparece essa energia? É do nada? Não. Essa energia é formada principalmente por 3 componentes, que são os teus sentimentos, os teus pensamentos e as tuas ações. Ou seja, a energia que forma o átomo, que por outro lado forma quem tu és e forma todas as outras coisas,
é formada pelos pensamentos, pelos sentimentos e pelas ações. Agora imagina um pensamento negativo, um sentimento negativo e uma ação negativa jamais pode formar uma matéria positiva, porque tem que existir congruência. Por isso, imagina que na tua vida tu tens sentimentos de a vida é dolorosa, a vida é má, a vida é sacrificante. Tens pensamentos de rico é ganancioso, dinheiro é sujo, a vida é mesmo assim difícil. Vais ter ações com esses pensamentos e com esses sentimentos. Como é que achas que vai ser a matéria? Ou seja, a tua vida? Exatamente como os teus pensamentos e como os teus sentimentos. Parece difícil de acreditar à primeira? Talvez pareça, mas assiste uma vez, 2 vezes. Procura mais conteúdo sobre o tema se desejares e vais ver que passo a passo tudo vai fazer sentido. Desde os pensamentos que tu tens, aos sentimentos, às ações, entender que tu és um campo, um ser elétrico ou magnético, produzes energia e atrais energia. Só que tu não atrais o que tu queres, e sim aquilo que tu vibras, aquilo que tu és. E aí vem a famosa frase, ser para ter. Porquê? Porque tu tens que ser em ti, vibrar em ti, aquela realidade que tu queres alcançar. Porque se tu tens no teu ser vibrações de escassez, de falta, de tristeza, tu não podes criar, alcançar uma vida feliz, cheia de abundância, paz. Não existe congruência. Tu atrais o que tu és. Simples e lógico assim. Isto é o que tu precisas de saber para já sobre física quântica. E o que é que vamos começar a fazer a partir de hoje? Entendermos que nós atraímos aquilo que somos e dependendo da nossa consciência, assim é a nossa realidade. O que é que vamos fazer? Sentimentos positivos, sentimentos daquilo que queremos e não do que não queremos. Pensamentos iguais, focar no que queremos e não no que não queremos. Ações congruentes com isso. Por exemplo, se tu queres ser magro, não basta pensar e sentir em magreza e comeres 20 pizzas por dia, por exemplo. Não. A ação tem que estar em congruência. Isto tudo mostra que a ótica, a realidade, depende da ótica. Porque se o teu pensamento é negativo, o teu sentimento é negativo, se tu só te focas nisso, só acreditas que a vida é isso, a tua realidade vai ser exatamente isso. Porque a realidade, como vimos no experimento da dupla fenda, depende da ótica do observador. Se tu observas raiva, ódio, escassez, a tua realidade vai ser exatamente isso. Porque a realidade é o que tu imaginas cá dentro, o que tu acreditas ser possível. No dia em que decidires ser possível outra coisa, vais começar a ir nessa direção e alcançar exatamente essa outra coisa. E este foi o vídeo. Se deu confusão na tua cabeça, volta atrás, assiste de novo, reassiste, tira notas e começa a praticar a partir de hoje. E lembra-te sempre que toda a semente leva tempo até crescer. Quanto mais cedo mudares e mais cedo começares a agir na direção certa, mais cedo chegas lá.